noite. Nós estamos fazendo um teste para ver se fica visível, né? Tanto eu quanto o letreiro. As letras, né? Esta foi a palavra profética que Deus nos deu esse ano, mostrando que Deus está no controle. Não entrem em pânico, fiquem calmos. O Senhor é Deus e tudo está sob controle. Por que vocês não confiam em Deus? Na época a gente não entendeu a gravidade da mensagem, como seria, né? Programa uma vida de mais oração. O que você orou em 2019 não será suficiente para 2020. Essa palavra foi entregue no dia 31 de dezembro de 2019. De fato, nós estamos orando muito mais, né? Não tente entender o trabalhar de Deus. Está todo mundo tentando fazer o contrário, né? Não vai entender, né? E como disse Jesus, você não compreende agora o que eu estou fazendo. Mais tarde você, porém, entenderá. Então, tá aí, né? Deus controla o destino das nações. A gente também não entendeu o que ele queria dizer com isso. O Senhor tem tudo sob controle. Hoje nós estamos entendendo. Realmente, ele controla o destino das nações. Orar muito pelo Brasil. Foi colocada esta palavra. Dá uma olhada na situação que está o país. Então a gente vê que a palavra que foi dada no dia 31 de dezembro. Orar muito por agudos, tempos difíceis de guerra espiritual. Dá uma olhada exatamente o que nós estamos vivenciando. O Brasil e agudos estão realmente passando por isso. A palavra do dia 31 de dezembro é a palavra de Deus, uma revelação do Senhor, né? O ressurgimento de pestes e doenças, sinais. Então esse foi o dramático, né? Mostrando aí nas nações pestes. A gente não imaginava uma pandemia assim, e Deus mostrou e preparou a gente. Mostrou e revelou antes para que a gente estivesse confiantes, né? Os diamantes são polidos e levados ao fogo para chegar ao seu formato ideal. Assim somos nós, nas mãos de Deus. Ele nos molda muitas vezes de forma dolorosa, mas o resultado é uma joia de alto valor. Então, os diamantes estão sendo realmente polidos no fogo da provação da pandemia Covid-19, né? Aí um diamante lindo e polidinho, né? É assim que nós vamos ficar. Tudo que Deus faz tem um propósito. Deus falou isso para nós na palavra. 2019, essa palavra profética. Tudo tem um propósito. O trabalhar de Deus. Vai orando enquanto você ora, Deus trabalha. Deus insiste na palavra oração. Enquanto você ora, Deus trabalha ao seu favor. Primeiro Deus trabalha em você, para depois trabalhar com você. E isso hoje ele está fazendo, né? Quando o homem trabalha. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Não adianta ter pressa, é tudo no tempo de Deus. Está todo mundo com pressa que acabe. Mas olha, Deus falou isso pra gente. Não adianta ter pressa, é tudo no tempo de Deus. Não foi uma palavra genérica, ela foi específica. É no silêncio que Deus trabalha. E é isso que está acontecendo conosco, né? Deus trabalha no turno da noite, que é um hino meu, né? Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público. Ele honra aqueles que nele confiam. Os sonhos de José, Deus mostrou, né? O ódio e a inveja dos irmãos de José. Tudo aquilo que aconteceu, ele não entendeu na época. Não tinha, né? Veio uma crise na prisão. José estava sendo provado, foi tentado, né, pela mulher de Potifar. Em tudo ele foi provado, mas ele escapou, né, dessa tentação. José era um homem verdadeiramente de Deus, né? Aí foi lá para a prisão, lá onde ele foi fiel ao carcereiro, né? Ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro na prisão, conforme está em Gênesis 40. Aí maravilha, maravilha. Ele interpretou, aconteceu certinho. Mas ainda não era o tempo de Deus, ele foi esquecido na prisão. Há um tempo para tudo, Deus tem um tempo para todos os propósitos. 2 anos se passaram e Faraó teve um sonho. Quer dizer, 2 anos depois daquela interpretação. Esqueceram José lá na cadeia, não teve jeito. Então o Faraó teve aquele sonho, né? Acordou. Aí ele teve 2 sonhos, né? Das 7 vacas bonitas e gordas, em seguida as 7 vacas feias e magras, que engoliram as vacas bonitas e gordas. E assim foi, né? As espigas também, a mesma coisa, as mirradas e as espigas boas, né? Mesma situação, né? Aí chama os adivinhos, né? Fica todo mundo tentando adivinhar o sonho. E como hoje, né? Fica esse monte de adivinho falando como que vai acontecer, que vai morrer gente famosa, que não sei o quê. E esse monte de bobagem falando aí. Mas somente a quem Deus revela, né? Ao seu povo. O copeiro, então, querendo fazer uma média com o Faraó, ele se lembra que o José interpretava sonhos, ele se lembrou disso. Então, é chamado José, e o José interpreta o sonho de Faraó, e
ele reconhece que essa capacidade era obra do Espírito Santo, né? Então Deus concede a interpretação, né? 7 anos de fartura, 7 anos de fome, quer dizer, preparando para o sofrimento. Então Deus estava mostrando que era tempo mesmo de provação, né? E ele então faz essa interpretação, quer dizer, nós hoje, ele teve um propósito, ele foi humilhado, ele foi vendido como escravo, aconteceu de tudo com ele, mas tudo Deus tinha um propósito, né? Então, na realidade dele, do seu sonho, estava sendo preparado para um objetivo maior, um propósito maior, que era a salvação da nação de Israel. Então, Deus sempre tem um propósito, e como ele teve para nós, né? Então, ele nos deu essa palavra, ele querendo mostrar para nós que era tempo de acontecer, né? E essa palavra que sempre, de Gálatas 6,7, que sempre Deus tem mostrado. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Isso não tem jeito. O que você planta, você vai colher. Plantou o bem, vai colher o bem. Não plantou nada, não colhe nada. Mas plantou o mal, vai colher o mal. Então muita gente está plantando o mal. No Brasil, então, como será 2020? Depende de duas coisas. Deus é dono da sua vida e de tudo que você tem. Você tem que compreender isso. Ele é dono de tudo. Jesus Cristo é Senhor de todas as coisas. Suas escolhas determinarão a maior parte dos acontecimentos. E aí começa com as escolhas. Fazemos escolhas erradas, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Provérbios 29:18. E isso tudo mostrando nessas revelações, né? Deus mostrando, né? Muitos serão levados ao arrependimento. Então, quando fala de avivamento, é trazer vida. O avivamento pode vir de diversas formas, né? Orando pelo Brasil e Agudos. Então, foi colocado realmente uma ênfase muito grande de oração pelo Brasil e por Agudos. E a gente vê a necessidade dessa serpente voando, uma ação diabólica pelo Brasil, que já foi visto anteriormente, né? Além dessas tragédias que aconteceria, né? Que se ficou procurando aí, né? Questão de suicídios que vem acontecendo muito, né? Pastores, irmãos, né? Padres, adolescentes, né? Escândalos, uma porção de problemas, né? A depressão atacando cada vez mais, né? Acidente no CT do Flamengo, uma série de coisas que foram acontecendo, né? Na morte, drogas cada vez mais. Então tudo isso sendo só mostrado, essa nova droga que está aparecendo aí, a NIAOP. Quer dizer, tem uma porção de coisas para nós, para a gente verificar, né? Os sinais nos céus, isso são coisas que nós estamos vislumbrando. Nós estamos apenas no mês 5, né? E muitas coisas estão acontecendo, né? Foi visto aí nuvem de rolo em Campinas, muitas coisas, né? Sol vermelho em Presidente Prudente, nuvem arco-íris em formato de mão, uma porção de coisas que foram vistas, né? Mas ele respondeu, Mateus 16:2-3. Ao cair da tarde dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir o aspecto do céu e não sabeis discernir os sinais dos tempos? Então, Jesus estava mostrando, né? O povo sabe discernir quando vai chover, quando não vai, mas não sabe discernir as coisas espirituais. Então, todos esses acontecimentos, eles foram mostrados, né? Para que a gente pudesse, a perversidade sexual que tem de Sodoma nos nossos dias tem sido bravo, né? Como foi nos dias de Noé, a corrupção dos últimos dias, isso cada vez pior, né? É uma maldição que tem no Brasil, né? Belfegor, principado da corrupção e da ganância. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, a corrupção é patrocínio desse principado maligno desde os tempos de Israel. Infelizmente, isso continua, né? Os fins não justificam os meios. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Provérbios 17:23. Deus abomina a corrupção, a destruição da família. O diabo não tem família, então a meta dele é destruir a sua. Ore por sua família. Isso foi bem colocado, né? Nas mãos, não ore sozinho. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12:5. Então, mostrado foi para nós a necessidade da igreja estar em oração. Hoje nós temos que continuar em oração do mesmo jeito, nas casas, né, nas famílias, como é disposto, né?
a força da oração da igreja, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12:12. Então, você decide, 2020 será o ano em que você será intercessor da sua família. Vai continuar como antes? Cada um ore por si mesmo? E assim foi colocado todas essas mensagens. Nem apenas um teste para a gente verificar e a gente relembrar algumas das palavras que foram colocadas. Deus nos preparou para esse tempo e nós esperamos que ele esteja trazendo benefícios nas vidas de todas as pessoas, porque Deus, a palavra profética de Isaías, Deus trabalha para aquele que nele espera. Esta é a mensagem, né? Deus trabalha para aquele que nele espera. Então tudo está acontecendo, tudo está conforme o plano de Deus, nada está perdido. Deus abençoe, obrigado por você nos ouvir, em nome de Jesus Cristo. Amém.